Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre Zamboni e fui convidado para fazer parte da equipe do Até Passar e com muita honra aceitei o convite. Eu vou ser o responsável para tentar fazer o melhor que eu puder nesse aulão de véspera, que por muitas vezes, não subestimem, é muito útil. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina Direito Penal. Não à toa, é o ramo do direito mais bonito, mais romântico, mais forte, mais coativo de todos os ramos. Não à toa que é conhecido como o executor de reserva, o que entra em ação quando os outros ramos do direito não resolvem. Bom, deixando de lenga-lenga, vamos ao que interessa. Eu quero explicar para vocês como eu vou tentar proceder com esse aulão. Primeiro, eu peguei o edital e o dividi em 14 pontos, certo? Nesses 14 pontos, é claro, se isto fosse uma aula teórica, com o tempo que eu tenho disponível, eu não teria condições de sequer esgotar 2 desses 14 itens. Mas como é um aulão de véspera, eu fiz esta separação. E para cada ponto, eu escolhi uma informação que eu julgo indispensável e valiosa para que vocês não irem à prova sem saber essas informações, tá? A gente vai olhar ponto por ponto. Eu vou dar a informação que quero dar sobre este respectivo ponto e em seguida vocês vão ver que o que eu falei já foi objeto de prova de concurso da CESP, ok? Vamos dar uma rápida olhada na tela. Eis os 14 pontos que eu separei o edital de vocês. Primeiro ponto, princípios da legalidade e da anterioridade. Segundo ponto, a lei penal no tempo e no espaço, tempo e lugar do crime. Terceiro, lei penal excepcional e temporária. Quarto, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Quinto, interpretação da lei penal, analogia. Sexto, conflito aparente de normas penais. Sétimo, o fato típico e seus elementos. Oitavo, concurso de crimes. Nono, concurso de pessoas. Décimo, crimes contra a pessoa. 11º, crimes contra o patrimônio. 12º, crimes contra a fé pública. 13º, crimes contra a administração pública. E 14º, encerrando o nosso aulão, Lei número 8.072/1990, que é a Lei dos Delitos Hediondos. Vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira parte do aulão de hoje. Vamos para o primeiro ponto do edital. Vejam. Acompanhem comigo na tela. Princípios da legalidade e da anterioridade. O que você não pode ir para a prova sem saber sobre este ponto, ok? Vamos lá. Lembrem-se, artigo 1º do Código Penal, ok? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vejam, este princípio se chama de princípio da estrita legalidade, que deste artigo nós extraímos, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Olha ele aqui. Não há crime sem lei, princípio da reserva legal, anterior que o defina, princípio da anterioridade. A lei penal, portanto, tem que ser anterior ao fato, à conduta que se pratica. Pois bem, 2 observações sobre este artigo 1º do Código Penal. Quando ele diz que não há crime, saibam que crime aqui está em sua acepção ampla, ou seja, abrange também as contravenções penais. E quando ele fala em pena, pena depreende-se
que é a pena e a medida de segurança. Ok? Prosseguindo. O princípio da legalidade possui 4 funções importantíssimas. Vejam, vocês têm que ir para a prova ciente dessas 4 funções do princípio da legalidade. Primeira função, proibir a retroatividade da lei penal maléfica. Porque diz a Constituição, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal que for pior para o agente não retroage para alcançar fatos pretéritos. Segunda função, proibir a criação de crimes ou cominação de penas pelos costumes. Gente, costume não cria crime nem comina penas, ok? Terceira função, proibição do uso da analogia, falaremos sobre ela mais adiante, em prejuízo do réu. A analogia só pode ser utilizada em direito penal desde que seja para beneficiar o agente. Falaremos sobre ela mais adiante. E a quarta função, que eu quero que os senhores saibam, é proibir que a lei penal possua conceitos vagos, indeterminados ou imprecisos. Gente, isso aqui é o princípio da taxatividade da lei penal. A lei penal não pode, de acordo com a taxatividade, possuir conceitos vagos, indeterminados ou imprecisos. Essa é a informação que eu quero dar para vocês sobre este item 1 do edital dos senhores. Vamos, portanto, à questão. CESP 2011, TJ Espírito Santo. Uma das funções do princípio da legalidade, permitam-me, uma das funções que poucos segundos atrás eu dei 4 para vocês, então uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Gente, a questão está correta. É justamente a taxatividade da lei penal, que, como eu expliquei, é uma das funções do princípio da legalidade. Vamos, portanto, ao item 2 do edital dos senhores. O que você não pode ir para a prova sem saber sobre a lei penal no tempo e no espaço, tempo e lugar do crime? Pessoal, vem comigo aqui rapidamente. Quando a gente fala em tempo do crime, qual a lei penal, em que momento se considera para a aplicação da lei penal? Qual a lei penal que eu vou aplicar? A do tempo da ação, a do tempo do resultado ou de qualquer uma das duas? Gente, quando falamos em lei penal no tempo, diz o artigo 4º do Código Penal, adota-se a teoria da atividade, que diz que a lei penal a ser considerada em sua aplicação no tempo será a do momento da conduta, ou seja, da ação ou da omissão, pouco importando o lugar do resultado. Por outro lado, quando falamos em lugar do crime, nós dizemos que aplica-se a lei penal do local onde se praticou a conduta ou foi realizado o resultado, ou deveria ter sido realizado o resultado. Aí vocês podem perguntar, mas se o tempo do crime
se o tempo da conduta for no Piauí e o tempo do resultado for na Bahia, qual a lei penal que eu vou aplicar? Mas a lei penal, peraí, é una. Claro, a lei penal é uma em todo o território nacional. Daí porque a teoria da ubiquidade, que é a teoria adotada com relação ao lugar do crime, serve para situações em que envolvam mais de uma lei penal. Por exemplo, o Brasil e a Argentina. Se eu quero matar uma pessoa e pratico atos executórios no Brasil e a pessoa vem a morrer na Argentina, pela teoria da ubiquidade, eu posso aplicar a lei penal brasileira, porque os atos executórios foram realizados aqui no Brasil e na Argentina se deu tão somente o resultado. Da mesma forma, se os atos executórios tivessem sido na Argentina e o resultado aqui no Brasil, eu poderia também aplicar a lei penal brasileira, porque para o lugar do crime importa tanto o tempo da conduta quanto a lei do lugar do resultado, tá? Vamos voltar à tela. Vejam, nós já sabemos que com relação ao tempo do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. Sabemos também que com relação ao lugar do crime, a teoria adotada é a teoria da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal. Mas eu quero também dar mais uma informação para vocês. Saibam que a lei penal ela é extraativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela poderá ultraagir para beneficiar, da mesma forma que irá retroagir para o mesmo fim, ou seja, para beneficiar. Vejam, suponhamos que suponhamos não, porque é verdade. Hoje, no artigo 155 do Código Penal, está prevista como típica a conduta de subtrair coisa alheia móvel. Vejam, hoje esta conduta subsume-se ao tipo penal de furto. Pois bem, imaginemos que daqui a uma semana o Congresso Nacional edite uma lei que retire o crime de furto do ordenamento jurídico. Vejam, se quando eu subtrair coisa alheia móvel, furto era tido como fato típico, era tido como tipo penal, era tido como crime, se depois deixou de ser crime, a lei penal que veio depois, que retirou o crime de furto do ordenamento jurídico, ela vai retroagir, ela vai andar para trás para me beneficiar. Ou seja, se eu vinha respondendo, por exemplo, um processo penal pelo crime de furto, esse processo vai ser extinto, dada a ocorrência da abolício crimes. Mas suponhamos que hoje eu pratico uma conduta que é tida como crime e a pena desta conduta, a pena máxima, seja de 10 anos. Depois da prática dessa minha conduta, vem uma lei penal e diz que a pena agora é de 20 anos. A pena máxima agora é de 20 anos. Vejam, essa lei foi pior. Então, ela não pode retroagir para me alcançar, porque se ela fizer isso, ela vai me prejudicar. Então, a lei penal mais benéfica, que no caso é a anterior e não a posterior, ela vai andar para frente. Ela vai ultraagir para continuar regendo a minha conduta, porque ela é mais benéfica para mim. Razão pela qual a lei penal ela é extraativa, porque ela tanto pode ultraagir para beneficiar, quanto pode retroagir para beneficiar também. Vamos à tela. Observação importantíssima, que já está, de certa forma, bastante batido, cai bastante e não deixa de cair. É a súmula 711 do STF. Diz a súmula: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vejam, pessoal, o que vem a ser o crime continuado?
O crime continuado é uma das modalidades de concurso de crimes, prevista no artigo 71 do Código Penal. Então, se eu pratico 10 crimes de furto em continuidade delitiva, se durante a continuidade vem uma lei penal mais grave e mesmo depois da sua entrada em vigor, a continuidade não cessou, a continuidade prosseguiu, essa lei penal que veio depois do início da minha conduta, ou seja, do início da continuidade delitiva, ela vai sim ser aplicada de acordo com a súmula 711 do STF. Mesmo raciocínio aplica-se aos delitos permanentes. Por exemplo, o crime de sequestro. Se eu mantenho uma pessoa em meu poder e durante o tempo que a pessoa está privada de sua liberdade sob meu poder, se sobrevém lei penal mais grave durante essa permanência, ela vai ser aplicada. É isso que diz a súmula 711 do STF. Então vamos à questão. Vamos lá. CESP 2011, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, analista judiciário, direito, área judiciária específicos. Considere que um indivíduo pratique 2 crimes em continuidade delitiva. Então percebam, pessoal, aqui ele está falando em crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Sob a vigência de uma lei e após a entrada em vigor de outra lei, que passe a considerá-los hediondos, ele pratique mais 3 crimes em continuidade delitiva. Nessa situação, de acordo com o Código Penal, aplicar-se-á a toda a sequência de crimes a lei anterior por ser mais benéfico a gente. Pessoal, esta questão eu trouxe de propósito para os senhores verem que em se tratando de CESP nem tudo são flores. Quem disse que a vida é fácil, não é mesmo? Vejam, aqui nós temos como perceber que estamos diante de uma situação abrangida pela súmula 711 do STF, que eu expliquei alguns minutos atrás. Mas vejam, ela fala, nessa situação, de acordo com o Código Penal, ele não está pedindo a súmula. Ele não está pedindo de acordo com o STF, de acordo com a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Ele está pedindo de acordo com o Código Penal. Então, muita gente, não sem total razão, tá? Veio e marcou a questão como certa, porque ela não pediu entendimento da súmula. Mas, pessoal, quando se trata de CESP, nem tudo são flores. Quem disse que a vida é fácil? O gabarito dessa questão é errada. É errada, porque a CESP, ela considerou o entendimento da súmula 711 do STF, em que pese ter colocado de acordo com o Código Penal. Então, eu trouxe isso de propósito para que os senhores saibam. Questão que envolver continuidade delitiva ou crime permanente, e que houver esta situação de iniciou a continuidade ou a permanência, e durante esta sobreveio lei penal mais grave, e aí, qual é que eu aplico? Pessoal, vejam, a CESP, pelo visto, ela quer o entendimento da súmula, mesmo que ela aqui insira essa laranjinha podre, insira aqui este de acordo com o Código Penal. Então, uma questão que caia sobre este tipo de situação, os senhores vão adotar a súmula 711 do STF, vão adotar esta súmula pelo amor dos filhos que eu ainda não tenho, ok? Vocês vão adotar o entendimento desta súmula, ok? Então a questão, portanto, está errada. Sem maiores problemas, vamos ao item 3 do edital. Perdão, temos mais uma questão sobre este item. E é justamente para nós aplicarmos o conhecimento que eu vos dei sobre o lugar do crime. Vamos à assertiva.
Lugar do crime para os efeitos de incidência da lei penal brasileira é aquele onde foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como aquele onde se produziu ou, no caso da tentativa, teria sido produzido o resultado. A questão está correta. Aqui nada mais é do que a aplicação da teoria da ubiquidade. Artigo 6º do Código Penal. Ok? Agora sim, nós vamos para o item 3 do edital. O que você não pode ir para a prova sem saber sobre lei penal excepcional e lei penal temporária. Vejam, a lei excepcional é uma lei que nasce para viger unicamente durante um período de excepcionalidade e continua a reger os fatos praticados durante o seu período de vigência, mesmo após a sua saída do mundo jurídico. Ao passo que a lei temporária também é uma lei que nasce para viger unicamente durante um período de tempo, mas vejam, durante um período de tempo. Ao contrário da lei penal excepcional, a lei temporária tem um tempo pré-estabelecido de vigência, ok? E continua a reger os fatos praticados durante o seu período de vigência, mesmo após a sua saída do mundo jurídico. E aqui, saibam, mesmo que seja para prejudicar, ok? No caso das leis penais excepcionais e leis penais temporárias, ela ultraagirá, mesmo que seja para prejudicar. Mesmo depois que elas saiam do mundo jurídico, elas continuarão a reger os fatos praticados durante a sua vigência. Ok? Então vamos tentar visualizar isso em exemplos. Suponhamos que o Brasil entre em guerra. Este vai ser um exemplo sobre lei excepcional. Suponhamos que o Brasil entre em guerra. E guerra, como os senhores sabem, é um período excepcional. Então, durante este período da guerra, seja tipificada através de uma lei excepcional como crime a conduta de vender botijão de água acima de R$10. Então, cessado o período da excepcionalidade, a lei excepcional vai sumir do ordenamento jurídico. Mas, se eu estava respondendo a um processo penal por conta desta prática da minha conduta sob a égide da lei excepcional, eu vou continuar respondendo esse processo penal. Essa lei excepcional, que já desapareceu do mundo jurídico, vai continuar regendo o meu processo. Ela vai ultraagir. Já a lei temporária, a lógica é a mesma da lei excepcional, exceto pelo fato de que a lei temporária ela possui um tempo pré-estabelecido. Suponhamos que julho é o mês de Copa do Mundo e do dia 1º ao último dia de julho, vamos botar dia 30 de julho, do dia 1º de julho ao dia 30 de julho, seja crime adentrar em estádio de futebol com camisa de clube. Só pode entrar com camisa de seleção. Clube, não. E aí, se durante este período, do dia 1º de julho ao dia 30 de julho, eu adentro no estádio de futebol com a camisa de clube, eu vou estar praticando o crime tipificado pela lei temporária. Certo? E a lógica é a mesma. Se iniciou-se um processo penal por conta desta minha conduta, este processo penal irá continuar o seu regular trâmite, porque a lei temporária ela vai continuar ultraagindo para alcançar a minha conduta e o meu processo, tá? Agora, o bizu importantíssimo sobre lei excepcional e lei temporária é o seguinte. Vejam, a lei excepcional ela nasce para viger durante um período de excepcionalidade e a lei temporária nasce para viger durante um certo período de tempo. Pois bem, cessada a excepcionalidade e transcorrido o tempo de vigência da lei temporária, ela some sozinha. Ela não precisa que lei posterior venha e a retire do mundo jurídico. Ela não precisa, gravem, de uma abolitio criminis. Ok? Vamos agora para a questão. Cessado o estado de guerra, as leis
excepcionais editadas para valer durante o referido período tornam-se ineficazes devido a abolitio criminis. Lembre-se o que eu falei agora há pouco. Lei excepcional e lei temporária não precisa de abolitio criminis para assumir do ordenamento jurídico. Elas vão desaparecer sozinhas. Então não há que se falar em abolitio criminis numa situação como essa. A questão, portanto, está errada, porque não há que se falar em abolitio criminis nessa situação. Vamos agora ao item 4 do edital dos senhores. Trata da territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Pessoal, vejam, via de regra, a lei penal brasileira aplica-se a delitos praticados, ocorridos dentro do nosso território, dentro do território nacional. Entretanto, existem situações em que a lei penal brasileira poderá ser aplicada a um delito cometido no território estrangeiro. Vejam só, essas situações estão previstas no artigo 7º do Código Penal. Na legislação que vocês com certeza estão, vocês podem consultá-la. E são casos de extraterritorialidade incondicionada ou uma extraterritorialidade condicionada. O que, obviamente, eu não tenho tempo para discorrer aqui sobre cada uma delas. Mas, tão importante, ou até mais importante do que saber que a lei penal brasileira pode ser aplicada a delitos ocorridos no território estrangeiro, saibam, senhores, que a lei penal estrangeira pode adentrar no território nacional para se aplicar a delitos aqui ocorridos. Sim, essa informação às vezes cai em concurso e não é tão falada quanto as situações em que a lei penal sai, nos casos de extraterritorialidade. Quando a lei penal de um Estado estrangeiro vem para o território nacional para ser aplicada a delito ocorrido aqui, dá-se o nome a este fenômeno de intraterritorialidade. E está prevista no próprio artigo 5º do Código Penal. Ok? Então vejam, a regra geral é a territorialidade. E como exceção, nós temos a extraterritorialidade, que é quando a lei penal brasileira vai ser aplicada a delitos ocorridos no território estrangeiro. E temos também a intraterritorialidade, que é quando a lei penal estrangeira vai ser aplicada a delitos ocorridos aqui no território nacional. Então vamos à questão sobre este tema. CESP 2011 STM. Eu me preocupei em sempre trazer questões o mais recentes possíveis para vocês, tá? O direito penal brasileiro adotou expressamente a teoria absoluta. Vamos voltar aqui. Deixa eu ajeitar a caneta. A teoria absoluta de territorialidade quanto à aplicação da lei penal, adotando a exclusividade da lei brasileira e não reconhecendo a validez da lei penal de outro Estado. O que foi que eu acabei de dizer? O Código Penal brasileiro reconhece situações em que a lei penal estrangeira vai adentrar em nosso território nacional para reger delitos aqui praticados. Então, ela não reconhece? Não, ela reconhece. Nós não temos aqui a exclusividade da lei penal brasileira. E a teoria não é teoria absoluta, e sim uma teoria temperada de territorialidade. A questão, portanto, está errada. Vamos ao próximo item do edital dos senhores. O que você não pode ir para a prova sem saber sobre interpretação da lei penal e analogia. Vejam, este tema é um tema que eu gosto bastante, que se aqui fosse uma aula teórica, eu explicaria todos os métodos de interpretação da lei penal, quanto a quem interpreta, quanto ao meio que a lei penal é interpretada e quanto ao resultado desta interpretação. Mas aqui é um aulão de véspera. E aí eu tenho que falar sobre a menina dos olhos dos concursos públicos. É justamente a analogia.
O que é interessante porque a analogia não é uma forma de interpretação da lei penal. A analogia é uma forma de integração da lei penal. Por quê? Porque se utiliza de analogia quando não há lei penal, no caso concreto. A analogia é utilizada na lacuna da lei. Vamos aqui à tela e vamos acompanhar os requisitos do uso da analogia no direito penal, que eu já adianto é permitida, mas não em qualquer situação. O uso da analogia, em respeito ao princípio da legalidade, é de forma excepcional. Vamos ver os requisitos para que seja utilizada a analogia no nosso direito penal. Vamos à tela. Primeiro requisito, que a lacuna deixada pela lei tenha sido involuntária. Se a lacuna for voluntária, não há que se falar em analogia. Gravem isso. Segundo requisito, que a analogia seja utilizada apenas em normas não incriminadoras. Normas não incriminadoras, ok? E o último requisito é que seja sempre em benefício do réu. E aqui uma observação importante: admite-se analogia para súmulas e entendimentos de tribunais. Aqui é o pulo do gato, gente. Essa informação aqui é muito importante. Vamos passar para a questão. CESP 2012, Tribunal de Justiça do Ceará, concurso para juiz. Não se assustem com isso aqui, tá? Porque não tem nada nessa questão que você não precise saber sobre analogia para enfrentar a prova que vocês terão no domingo, ok? Em relação à analogia, assinale a opção correta. Letra A. A analogia só ocorre na hipótese de aplicação de lei, sendo vedada a utilização de entendimento firmado em súmula de tribunal superior, analogicamente a outra situação semelhante. Lembre-se o que eu falei agora há pouco. Admite-se analogia nessas situações. A letra A, portanto, está errada. Vamos à letra B. A analogia em direito penal, em regra, só pode ser utilizada em razão da ausência de norma regulamentadora. Perfeito. Da presença de lacuna na lei, perfeito, desde que essa lacuna tenha sido voluntária. Ou da existência de lei desproporcional, aqui falseou a alternativa. Lembrem-se, quando se fala em analogia, se fala em ausência de lei. Então, se há lei, não há que se falar em analogia, mesmo que seja uma lei considerada, em tese, como desproporcional. Letra C. A analogia, forma de autointegração da lei, perfeito, não constitui fonte imediata do direito, podendo ser utilizada em relação a normas permissivas e incriminadoras, não. Só pode ser utilizada com relação a normas não incriminadoras, dentre as quais estão as normas permissivas, ok? Normas permissivas são espécies do gênero norma não incriminadora. Eliminamos a letra B, eliminamos a letra C, vamos à letra D. A jurisprudência do STJ admite, no âmbito do direito penal, a aplicação de analogia de normas de direito civil ou processual civil, ainda que resulte na condenação do réu? Não. A analogia, como eu disse, tem que ser sempre em benefício do réu. A analogia ela sempre tem que ser in bona parte. Eliminamos a letra D e, por alguma razão, os senhores espertos o suficiente já conseguiram deduzir que a nossa resposta é letra E. O uso do instituto da analogia pressupõe necessariamente, olha aqui, gente, uma lacuna involuntária da norma em vigor. Se nós tirássemos aqui o in, essa assertiva estaria errada. Então, a lacuna involuntária, o instituto da analogia pressupõe necessariamente uma lacuna involuntária. Se ela for voluntária, não há que se falar em analogia. Gabarito, portanto, letra E. Vamos ao próximo item do edital de vocês. Conflito aparente de leis penais. O que é o conflito aparente de leis penais? Ele se dá quando, a um determinado caso concreto, aparentemente
como o próprio nome já diz, poder-se-ia utilizar mais de uma norma penal naquele caso, naquela situação. E aí, eu trago para vocês 3 princípios que são utilizados para solucionar o conflito aparente de normas. Primeiro princípio é o princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz que determinada lei penal pode ser especial em relação a outra, em que pese as duas em tese poderiam ser aplicadas ao caso concreto. Calma, vamos a um exemplo. Vejam, se eu mato alguém por um motivo fútil, eu estou praticando homicídio qualificado por motivo fútil. Se eu mato alguém por homicídio qualificado por motivo fútil, essa pessoa morreu. Não morreu? Houve a morte. Só que o artigo 121 traz o tipo simples, matar alguém. Então vejam, a morte houve. Eu vou aplicar o homicídio qualificado pelo motivo fútil ou vou aplicar o homicídio simples? Eu vou aplicar o homicídio qualificado por motivo fútil de acordo com o princípio da especialidade, porque o tipo derivado é especial com relação ao tipo simples. Ok? Outro princípio é o princípio da subsidiariedade. Gente, alguns tipos penais são subsidiários com relação a outro. Por exemplo, nós temos o crime do artigo 132 do Código Penal. É o crime de exposição a perigo. Vejam, se eu tentar matar uma pessoa, efetuar 5 disparos de arma de fogo e não atingir essa pessoa, eu expus a vida dessa pessoa a perigo? Com certeza. Mas o crime do 132 é um crime subsidiário, porque só irá se configurar se o fato não se constituir crime mais grave. E tentativa de homicídio é um crime mais grave, razão pela qual será o agente responsabilizado por tentativa de homicídio em razão do princípio da subsidiariedade. E por fim, e o mais importante, é o princípio da consunção. O princípio da consunção se dá quando ocorre a prática de um crime meio para consecucionar um crime fim. Vejam, se eu quero matar uma pessoa e, para tanto, quero utilizar de facadas, eu vou desferir as facadas nessa pessoa e essa pessoa vai morrer. Eu vou responder pelos crimes de lesão corporal e homicídio? Não, porque a lesão corporal foi um crime menos grave que serviu como meio para um crime mais grave. Então, a lesão corporal será absorvida pelo homicídio com base no princípio da consunção. Tá? Então, vamos à questão referente a esse item 6. CESP 2012, Ministério Público do Piauí. O princípio da consunção, consoante posicionamento doutrinário e jurisprudencial, gente, isso aqui não está aqui à toa. Princípios de solucionamento de conflito aparente de normas penais não são previstos expressamente na legislação. São criações doutrinárias e jurisprudenciais, ok? Resolve o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário, fase de preparação ou de execução de outro mais nocivo, respondendo o agente somente pelo último. A incidência desse princípio no caso de porte de arma utilizada unicamente para a prática do homicídio. Questão, portanto, perfeita, porque segue o mesmo raciocínio do exemplo que eu dei das lesões corporais. Se eu, para matar uma pessoa, me utilizo de arma de fogo, o crime de porte de arma de fogo, se a arma for irregular, será absorvido pelo crime do homicídio. Vamos, portanto, ao item 7 do edital de vocês, e é o item mais extenso, razão pela qual eu só trouxe informações que eu já falei no início, que eu julgo imprescindíveis para a prova que os senhores irão enfrentar no domingo. O item 7 é o fato típico e seus elementos. Vejam, acompanhem comigo aqui na tela. Crime é composto por tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E aqui vai uma informação muito importante. Não foi à toa que eu coloquei aqui de azul. Sim, veremos que a CESP passou a adotar o conceito tripartido de delito. Pessoal, alguns anos atrás, a CESP adotava o conceito bipartido de delito, em que crime era só fato típico mais
antijurídico ou ilícito. Mas a CESP atualmente adota o conceito tripartido de delito. E a gente vai ver aqui numa questão até recente da CESP, tá? Tipicidade, o primeiro elemento do crime, é o juízo de subsunção entre a conduta praticada e o tipo penal. Se eu subtraio coisa alheia móvel, essa minha conduta vai se subsumir ao artigo 155 do Código Penal, o crime de furto, ok? Então, é a adequação entre a conduta praticada e o tipo penal. O segundo elemento é a ilicitude ou antijuridicidade, que é a contrariedade do fato típico praticado com o ordenamento jurídico. E como que eu sei que o fato será ilícito? O Código Penal nos traz este conceito por uma via negativa, ou seja, será ilícito todo fato típico que não houver sido praticado sobre a égide das excludentes de ilicitude. Artigo 23 do Código Penal. Então, se o fato típico for praticado em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento de um dever legal, o fato não será ilícito. Ok? Por fim, nós temos a culpabilidade, que, repito, é o terceiro substrato do crime, é o terceiro elemento do crime, até mesmo para a CESP atualmente. Culpabilidade é o juízo de reprovação sobre o autor de um fato típico e ilícito. Extrai-se que, no caso concreto, o agente possuía potencial consciência da ilicitude, aqui nós temos o primeiro elemento da culpabilidade, do que praticara, era capaz biologicamente e psicologicamente. Aqui nós temos o segundo elemento do crime, que é o segundo elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade, e que tinha poder de escolha de fazer o certo, mas optou livremente por fazer o errado. Terceiro elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. Ok? Vamos, portanto, à questão referente ao item 7 do edital dos senhores. Essa questão aqui exige o conhecimento de tipicidade. Se o juízo de adequação típica for negativo, ou seja, se não houver subsunção da conduta ao tipo penal, verifica-se causa pessoal de exclusão de pena. Vejam, se o juízo de adequação típica for negativo. Pessoal, acompanhem comigo. Hoje é previsto como crime a conduta de subtrair coisa alheia móvel, está lá no artigo 155 do Código Penal. Então, se hoje eu subtraio coisa alheia móvel, essa minha conduta irá se subsumir imediatamente ao artigo 155 do Código Penal. Esta subsunção será positiva. E quando que eu falo em subsunção negativa? Simples, quando não houver subsunção. Se eu pratico uma conduta que não é prevista na lei como fato típico, esse juízo de subsunção é negativo, porque simplesmente não há norma a subsumir a conduta a ela. Ok? Voltando à questão. Verifica-se causa pessoal de exclusão de pena? Não, né, gente? Como eu expliquei. Se o juízo de adequação típica for negativo, o fato será atípico. Não haverá tipicidade. Então, não há que se falar em causa pessoal de exclusão de pena. Ok? Vamos à próxima questão, que traz justamente aquilo que eu queria que os senhores fossem para a prova com isso bastante fresco na cabeça. Porque consolidou-se o entendimento de que antigamente a CESP adotava o conceito bipartido de delito. Mas vejam, a questão aqui de 2011, e não tem só ela, temos mais outra questão que aborda este tipo de conhecimento. Vejam que a CESP passou a adotar a teoria tripartida de delito. Vamos à assertiva. Na doutrina e jurisprudência contemporâneas, predomina o entendimento de que a punibilidade não integra o conceito analítico de delito. Perfeito. Conceito tripartido de delito. O crime é fato típico, antijurídico e culpável.
e o agente tem que ser culpável. Pois bem, a punibilidade não integra o conceito analítico de delito, perfeito, que ficaria definido como conduta típica, ilícita e culpável. Questão certa. Vejam que a CESP passou a reconhecer a culpabilidade como substrato do crime. Ok? Vamos lá, a próxima questão, referente ainda a este item. CESP 2012, Polícia Civil de Alagoas, Delegado de Polícia. Vejam o que eu expliquei aqui, voltando no conceito de culpabilidade. Nós temos 3 elementos que compõem a culpabilidade. Temos a potencial consciência da ilicitude, temos a imputabilidade e temos a exigibilidade de conduta diversa. E, gente, esse conhecimento está aqui na questão de 2012 para concurso de delegado de polícia. A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude são elementos da culpabilidade, questão perfeita, ok? Exigiu tão somente esse conhecimento dos senhores. Vamos agora para o 8º ponto do edital. Concurso de crimes. O que você não pode ir para a prova sem saber sobre isto, pessoal. Vejam, disse que há concurso de crimes sempre que um agente, mediante mais de uma conduta, e aí nós estamos falando de concurso material ou de crime continuado. Concurso material, artigo 69 do CP, e crime continuado, artigo 71 do CP, ou uma só conduta, concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Essa informação é importantíssima, pessoal. Por quê? Porque acreditem em mim. Se vocês souberem que concurso material e crime continuado exige-se a prática de mais de uma conduta, e o concurso formal exige a prática de apenas uma, apenas com isso você já pode acertar algumas questões, por mais incrível que pareça. Mas vejam, o que eu trouxe para vocês? A consequência de cada uma dessas modalidades de concurso de crimes. Se falarmos em concurso material, estamos falando de soma das penas dos delitos, que é o sistema do cúmulo material. Ou seja, se eu pratico 2 crimes de furto, 2 furtos, e eu sou condenado em um a uma pena de 2 anos e no outro a uma pena de 2 anos, em concurso material, a pena aqui será de 4 anos, porque haverá a soma de um crime de furto com o outro, tá? Agora, se falarmos em concurso formal ou crime continuado, estamos falando em pegar a pena... Isso aqui está no Código Penal, tá, gente? Vocês vão acompanhar isso na legislação de vocês. Estamos falando em pegar a pena de um dos delitos se iguais, ou a maior se diversas, e a exasperarmos. Aqui não é o sistema do cúmulo material, e sim o sistema da exasperação, ok? Se for caso de concurso formal, a exasperação será de 1/6 a 1/2, a metade. E no caso de concurso formal, tá? Aqui tem crime, mas é concurso formal, ok? Escrevi errado. Ou 1/6 a 2/3 no caso de crime continuado. Mas aqui, gente, vem este conhecimento importantíssimo. E qual o critério utilizado pelo juiz para saber qual fração utilizar? Vejam só. Vamos supor que eu pratico 3 crimes em concurso formal, ok? Então, eu vou pegar a pena de um deles, se todas forem iguais, ou vou pegar a maior, se forem diferentes, e vou exasperá-la. No caso do concurso formal, essa exasperação poderá ser de 1/6 a metade. Pois bem, mas qual o critério utilizado pelo juiz para saber qual fração utilizar? 1/6, 1/5, 1/4? Qual é o critério? Nós vamos ver agora na questão seguinte. CESP 2010, Defensor Público. Segundo precedentes do STJ, o percentual de aumento decorrente do concurso formal, vejam, de crimes, deve ser aferido em razão do número de delitos praticados e não à luz das circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase da dosimetria da pena. Vejam só, se eu pratico 2 crimes em concurso formal,
o aumento será de 1/6. Se eu pratico 3, a exasperação será de 1/5, 4 de 1/4. E, gente, é simples assim, até chegar ao máximo da exasperação. Então, a questão trouxe exatamente o critério utilizado, razão pela qual ela está correta, ok? Vamos ao próximo item. Item 9 do edital dos senhores. Concurso de pessoas. Por coincidência, é um dos tópicos que eu mais gosto de toda a teoria geral do crime. Concurso de pessoas. Está previsto no artigo 29 do Código Penal, ok? O que vem a ser concurso de pessoas? Gente, concurso de pessoas é o nome do fenômeno que se dá quando 2 ou mais pessoas, quando 2 ou mais agentes se unem com o fito de praticar uma infração penal. Então, se 3 pessoas se unem para praticar um crime de roubo, elas irão responder, todas elas, pelo crime de roubo. Elas estarão agindo em concurso de pessoas. Mas, para que possa se falar em concurso de pessoas, nós temos que ter alguns requisitos. E o primeiro requisito, por mais óbvio que possa parecer, os livros trazem ele, é a pluralidade de agentes. Eu só posso falar em concurso de pessoas quando tivermos diante de 2 ou mais pessoas. O segundo requisito é a relevância causal de cada conduta dos agentes. O terceiro requisito é o liame subjetivo, e aqui é bastante importante. Não confundam liame subjetivo com a velha pegadinha de provas de concursos públicos que insistem em comparar o liame subjetivo com o prévio acordo de vontades, e eles não se confundem. O liame subjetivo nada mais é do que o vínculo psicológico entre os autores para a prática da infração penal. Não se exige prévio acordo de vontades. E a consequência disso será que todos responderão pelo mesmo delito. 5 pessoas se unem para praticar um homicídio, os 5 irão responder pelo crime de homicídio. É consequência da teoria monista, adotada pelo nosso Código Penal com relação ao concurso de pessoas, adotada como regra, tá, pessoal? Mas eu não posso ficar aqui entrando em exceções. Como regra, a teoria adotada é a teoria monista, porque todos os agentes irão responder pelo mesmo crime. Só que, pessoal, se 2 ou mais pessoas participarem de um mesmo evento delituoso, mas sem o liame subjetivo, o que acontece? Imaginemos que um sujeito A está em um prédio com uma espingarda e um sujeito B está no outro prédio com uma espingarda. E um não sabe da existência do outro. Se um não sabe da existência do outro, eles não têm como estarem ligados psicologicamente ao evento. Razão pela qual não há que se falar em liame subjetivo neste caso. Pois bem, então vamos imaginar que o sujeito A e o sujeito B, cada um no seu prédio, querem matar C, mas como eu já expliquei, sem o liame subjetivo. E aí, A dispara a sua arma de fogo e B dispara a sua arma de fogo. E aí, os 2 tiros atingem C ao mesmo tempo. E a perícia consegue identificar de qual dos 2 disparos o fulano C morreu. Nessa situação, o autor do disparo responde por homicídio e o outro responderá por tentativa de homicídio. E vejam a importância do liame subjetivo. Como eu expliquei antes, neste exemplo dado por mim, não existiu o liame subjetivo. Ô Alexandre, mas se existisse? Se existisse, se eles estivessem unidos psicologicamente para a consecução do mesmo fim, os 2 responderiam por homicídio consumado. Lembre-se que eu expliquei sucintamente, por conta do tempo, poucos minutos atrás, sobre a teoria monista. Se 2 pessoas se unem para praticar um homicídio com liame subjetivo, elas respondem as 2 pelo crime de homicídio.
tá? Então vamos à questão sobre este tema. CESP 2011, Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Considere que os indivíduos João e José, ambos com ânimos necane. Engraçado que aqui era para estar escrito necande, tá? Mas na prova estava necane mesmo. Mas um desconhecendo a conduta do outro. Pessoal, aqui nós já conseguimos identificar a ausência de liame subjetivo. Se nós conseguirmos identificar a ausência de liame subjetivo, nós estamos diante de uma autoria colateral. Autoria colateral. Que não é caso de concurso de pessoas, ok? Não é caso do artigo 29 do Código Penal. Vamos continuar a leitura. Nós já conseguimos depreender que João e José, ambos com dolo, homicida, ânimos necandi, mas um desconhecendo a conduta do outro, ou seja, a ausência de liame subjetivo, atirem contra Francisco, e que a perícia, na análise dos atos, identifique que José seja o responsável pela morte de Francisco. Nessa situação hipotética, José responderá por homicídio consumado e João por tentativa de homicídio. Questão correta. Eu expliquei no exemplo anterior. Quando eu expliquei para vocês a autoria colateral através de um caso prático, foi uma situação muito parecida, para não dizer idêntica, do que essa questão, tá? Ela está correta. Não foi caso de concurso de pessoas pela ausência de liame subjetivo, foi caso, portanto, de autoria colateral, tá? Uma curiosidade. Se a perícia... Aqui eu já estou acrescentando, tá, pessoal? A questão aqui a gente já resolveu. Eu vou só modificar ela. Se a perícia não conseguisse identificar qual dos dois, ou João ou José, matou o fulano lá, matou o Francisco. Nessa situação, os dois responderiam por tentativa de homicídio. Pois é, pessoal. Se não tivéssemos conseguido identificar através da perícia, os dois responderiam por tentativa de homicídio. Aqui teríamos a aplicação do princípio do favor rei ou indúbio pro réu. Ok? Vamos lá ao 10º item do edital de vocês. Crimes contra a pessoa, que é um tópico bastante extenso. E é como eu escrevi para vocês aqui com muito carinho. Quando falamos em crimes contra a pessoa, temos que os crimes mais importantes, entre aspas, claro, são os crimes contra a vida. E quando falamos em crime contra a vida, nós só podemos estar falando sobre homicídio, artigo 121 do Código Penal, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, artigo 122, infanticídio, artigo 123, e aborto, artigo 124, 125 e 126. Destes, sem dúvida alguma, é do homicídio a maior incidência em concursos públicos. Como eu disse, tema extenso, pessoal, tema extenso, mas para aulão de véspera, né? A gente tem que tentar dar uma de o gênio da lâmpada para adivinhar o que poderia cair sobre esse item. E aqui, com muito carinho, eu escolhi uma dica sobre o homicídio privilegiado, que está previsto no parágrafo 1º do Código Penal, que é quando o agente, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, logo após, e vejam, pessoal, eu estou colocando aqui domínio de violenta emoção e logo após, e eu quero que os senhores gravem essas expressões, tá? Domínio e logo após. Por quê?
Porque a CESP adora trocar domínio de violenta emoção por influência de violenta emoção. E adora trocar o logo após injusta provocação por horas após. Se tiver horas após, não há que se falar em homicídio privilegiado, porque é logo após. Se tiver influência de violenta emoção, não há que se falar em homicídio privilegiado, e sim sob domínio de violenta emoção. E aí, a leitura do parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pessoal, vejam, o homicídio, ele pode ser qualificado se estivermos diante, por exemplo, do motivo torpe, inciso 1º do artigo 121, motivo fútil, inciso 2º do artigo 121, ok? Podemos também ter um homicídio qualificado se o agente mata mediante, por exemplo, asfixia ou tortura. Pessoal, a minha dica sobre este tópico vai sobre a possibilidade de nós termos, em um caso concreto, um homicídio que seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Alexandre, isso é possível? Sim, eu já adianto que isso é possível, mas não de qualquer jeito. Vejam, eu quero que os senhores saibam que as qualificadoras do inciso 1º e do inciso 2º do artigo 121 do crime de homicídio, inciso 1º, motivo torpe, inciso 2º, motivo fútil, elas são qualificadoras subjetivas. Vou repetir. As qualificadoras do inciso 1º e 2º do artigo 121 são qualificadoras subjetivas. Dizem respeito ao estado anímico do agente, ao motivo do agente. Agora, as outras qualificadoras, todas elas, são qualificadoras objetivas. Por quê? Porque dizem respeito ao modus operandi do agente. Vejam, qualificadora subjetiva, se eu mato alguém por um motivo fútil, eu matei alguém, poxa, por um motivo fútil. Diz respeito ao motivo do agente. Agora, se eu vou matar alguém e, para tanto, quero me utilizar de asfixia, esta qualificadora é objetiva. Por quê? Porque diz respeito ao modus operandi do agente, ao meio que o agente vai utilizar para matar a pessoa que ele quer matar. Tá? Pois bem, diz a jurisprudência e a doutrina de forma tranquila. É possível que haja um homicídio privilegiado qualificado se a qualificadora for de natureza objetiva. Ou seja, se estivermos diante de um homicídio qualificado por motivo torpe ou por motivo fútil, qualificadoras, portanto, de natureza subjetiva, não é possível que este homicídio qualificado seja privilegiado. Mas, se a qualificadora for de natureza objetiva, se eu mato alguém por asfixia, esta qualificadora será compatível com homicídio privilegiado. E aí vamos a um exemplo prático. Vejam, vamos supor que eu chego em casa, tá? E pego a minha mulher na cama com o urso. Pego minha mulher me traindo, no ato da traição. Uma cena horrível. E aí, eu chego lá e digo, que é isso? O que está acontecendo? E aí ela olha para mim e fala, o que é corno? Fica aí para assistir e aprender como é que se faz? Vejam, numa situação como essa, eu, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, por relevante valor moral, posso avançar, entre aspas, tá? Não devo. Mas, se eu avanço sobre ela e a estrangulo, se eu a mato por asfixia, senhores, nós estamos diante da ocorrência de um homicídio que será privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Porque a qualificadora da asfixia, repito, foi de natureza objetiva, disse respeito ao modus operandi, ao meio pelo qual eu causei a morte. Ok? De posse dessas informações, vamos à questão que eu trouxe referente a este item.
CESP 2012, Tribunal de Justiça do Acre, técnico judiciário. Patrício, penalmente capaz, matou Joaquim por ter olhado de forma libidinosa para sua namorada e foi processado por crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Lembrem-se, motivo fútil, como eu exaustivamente expliquei, é uma qualificadora subjetiva do crime de homicídio. Vamos continuar. A defesa de Patrício requereu a redução da pena sob o argumento de que o réu teria agido por motivo de relevante valor moral. Nessa situação hipotética, a qualificadora por motivo fútil, qualificadora subjetiva, se reconhecida, será incompatível com a tese de defesa do homicídio privilegiado. Questão perfeita, porque, como eu disse, as qualificadoras subjetivas, o motivo fútil entre elas, são incompatíveis com o privilégio do homicídio, previsto lá no parágrafo 1º do artigo 121. Ok? Vamos, portanto, para o item 11 do edital dos senhores. O que você não pode ir para a prova sem saber sobre crimes contra o patrimônio. Pessoal, aqui é muito extenso. Quando falamos em crimes contra o patrimônio, nós temos crimes extremamente complexos. Crimes com muitas particularidades. Por exemplo, o crime de furto, o crime de roubo, o crime de extorsão, o crime de estelionato. São crimes complicados, não só esse, temos muitos outros. Então, aqui a dica vai para uma questão bastante interessante. Como eu falei aqui no que eu escrevi, aqui a dica tem um duplo viés. Por quê? Porque ela vai tratar tanto do crime de concussão quanto do crime de extorsão. Crime de concussão é crime contra a administração pública. Ok? Então, vamos a ela. Durante a questão, eu vou dar a dica necessária. CESP 2012, Tribunal de Justiça do Acre, técnico judiciário, área judiciária. Pratica crime de extorsão o funcionário público que, em atividade de fiscalização, constranja, mediante violência, a vítima a entregar-lhe determinada soma em dinheiro para evitar a aplicação de penalidade administrativa. Pessoal, funcionário público que em atividade de fiscalização está no exercício da função, ok? Está no exercício da função. Pessoal, eu sei que minha letra é um hieróglifo, mas como eu estou escrevendo e ao mesmo tempo estou ditando o que eu estou escrevendo, acredito que os senhores possam acompanhar, tá? Prometo fazer uma caligrafia depois. Vejam, funcionário público, no exercício da função, pode praticar crime de extorsão? Pode. Muitas pessoas aqui marcaram falso por achar que aqui estaríamos diante do crime de concussão. Artigo 316 do Código Penal. Mas não, pessoal. No crime de concussão, nós não temos aqui a elementar da violência. Aqui, o crime de extorsão, ele está configurado, sim. Está configurado. Funcionário público, no exercício da função que constranja, mediante violência, a vítima a entregar determinada soma em dinheiro para evitar a aplicação de penalidade administrativa, pratica extorsão, sim. Questão, portanto, correta. Ok? Então, tome muito cuidado, porque eu pude observar as estatísticas desta questão no site de qual eu a retirei e vi que muitas pessoas haviam marcado concussão. Obviamente erraram por tudo que eu acabei de explicar. Vamos ao próximo item, o item 12. O que você não pode ir para a prova sem saber sobre crimes contra a fé pública. Pessoal,
a dica aqui vai ser para que vocês tomem muito cuidado com os crimes de falsificação de documento público e o crime de uso de documento falso. Pessoal, quando nós tratamos de crimes em espécie, nós não temos como nos afastar da teoria geral do delito. E lembrem-se, conflito aparente de normas é um dos assuntos que estão dentro de nosso estudo da parte geral do Código Penal. Vejam, aqui a dica vai tanto retroagindo para o conflito aparente de normas penais, porque nós vamos analisar uma questão em que há aplicação do princípio da consunção, quanto do conhecimento desses delitos contra a fé pública. Pessoal, quando eu expliquei a consunção, eu falei que um crime meio menos grave que sirva de meio para a prática de outro crime mais grave, meio necessário para a prática do crime mais grave, como a gente já explicou no item referente a este ponto, eu deixei de dar uma outra informação, mas porque eu sabia que aqui eu precisaria dela. Nós também estaremos diante do princípio da consunção quando houver a ocorrência de um pós-factum impunível. Calma, pessoal. Vejam, nós vamos agora para a questão e nela nós vamos explicar do que se trata o pós-factum impunível. Vamos, portanto, à questão. CESP 2012, AGU, advogado. O agente que falsificar e em seguida usar o documento falsificado, vejam, aqui nós temos o crime de falsificação e aqui nós temos o crime de uso de documento falso. Temos, portanto, aqui dois crimes. Ok? Temos, portanto, a ocorrência de dois crimes. Artigo 297 do Código Penal para o delito de falsificação de documento público, tá? E o crime de uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. Então diz a assertiva que o agente responderá apenas pelo crime de falsificação. Pessoal, para explicar, eu vou trazer aqui uma jurisprudência do STJ, que vai nos cair como uma luva para esta questão. Vamos ler. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que o agente que pratica as condutas de falsificar e de usar o documento falsificado deve responder apenas por um delito. E, pessoal, aqui ele vai responder pelo delito de falsificação do documento, tal como diz a assertiva, pelo crime de falsificação, correto. Mas por quê? Porque aqui ocorreu a incidência do princípio da consunção, mas aqui foi numa modalidade diferente. Aqui ela tratou do pós-factum impunível. Por quê? Porque o crime de falsificação, ele foi considerado como um mero exaurimento. Perdão, pessoal. O crime de uso de documento falso foi considerado mero exaurimento do crime de falsificação. Aqui, portanto, há a aplicação do princípio da consunção, ok? Porque estivemos diante da ocorrência do pós-factum impunível. Então, aqui, ocorrência de crime único, pelo princípio da consunção, e o agente vai responder apenas pelo crime de falsificação, pela ocorrência do pós-factum impunível, tá? Porque, repetindo, o crime de falsificação foi considerado, o crime de uso de documento falso foi considerado um mero exaurimento do delito de falsificação, tá? Vamos agora para o item
13 do edital de vocês. Pessoal, como já dito, crimes em espécie, o tema é muito extenso, tá? Todavia, aqui nós temos aquela dica de véspera que no desespero pode ajudar a salvar. Acredita em mim, pessoal. Com essa dica aqui, vocês podem acabar acertando uma questão sem sequer conhecer o conteúdo dos tipos penais. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Essa aqui, eu trouxe uma questão aqui que vocês vão ver, que é aquela típica questão que vocês acertam por índice de Código Penal. Se vocês souberem o índice do Código Penal, vocês acertam a questão, tá? Por quê? Continue acompanhando comigo na tela. Os crimes contra a administração pública podem ser de 4 espécies. Podem ser crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Exemplo, a advocacia administrativa. A advocacia administrativa é um crime que, via de regra, só pode ser praticado por funcionário público contra a administração pública. Temos aqui também crimes praticados por particular contra a administração pública. Por exemplo, o delito de tráfico de influência é um crime que só pode, via de regra, ser praticado por particular contra a administração pública. Temos os crimes praticados por particular contra a administração estrangeira. Exemplo, corrupção ativa em transação comercial internacional. E temos os delitos praticados por particular ou funcionário público contra a administração da justiça. Exemplo, arrebatamento de preso. E aqui vejam, não é brincadeira, gente. Existem questões em que você pode acertar sem sequer conhecer o conteúdo do tipo penal. Basta saber em qual das 4 categorias acima ele se encaixa. Crime de advocacia administrativa se encaixa dentre os delitos praticados por funcionário público contra a administração pública. Temos aqui também, por exemplo, a corrupção passiva, ok? Só para dar outro exemplo. Crimes praticados por particular contra a administração pública, tráfico de influência está entre eles. Temos também aqui como exemplo a corrupção ativa. E aí, gente, vamos para a questão. Eu até desafiei aqui, né? Duvida, vamos ver. Nós vamos ver 2 questões agora que vocês acertariam só sabendo isso aqui. Sem sequer conhecer o tipo penal, vocês acertariam só sabendo, repito, quais os delitos se encaixam em cada uma dessas categorias. Vamos à questão. CESP 2013, pessoal, no ano que estamos, vejam, questão quentinha. CNJ, analista judiciário. O agente público ou particular que patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante órgão público comete o crime de advocacia administrativa, um tipo penal que tutela a administração da justiça. Pessoal, crime de advocacia administrativa está dentro da categoria de crimes contra a administração pública praticado por funcionário público contra a administração. Então, ele não se encaixa aqui, como disse a questão, ele não se encaixa dentro da categoria de crimes praticados contra a administração da justiça. Então, contra a administração da justiça, não, questão errada. Aqui, o crime é contra a administração pública. Ok? Vamos à próxima. Vejam, questão que você acerta pelo índice. 2012, também questão muito recente. TJ de Roraima, agente de proteção. Quem patrocina interesse privado perante a administração pública, valente-se da qualidade de funcionário, comete o delito de tráfico de influência. Pessoal, permitam-me, vou voltar aqui. Tráfico de influência é crime praticado por
por particular. Não é crime praticado por funcionário público contra a administração. É crime praticado por particular, Então, valendo-se da qualidade de funcionário, comete delito de tráfico de influência? Não. Questão errada. Vejam, duas questões, essa aqui e essa outra, que nós acertaríamos apenas pelo índice do CP. Pois é, né? Veja como às vezes o concurso público mede bem o conhecimento da gente. Vamos lá para o próximo item, que é o último. O que você não pode ir para a prova sem saber sobre os delitos hediondos. E aqui, pessoal, a dica é sobre o rol de crimes hediondos. Só será considerado crime hediondo se estiver previsto no artigo 1º da Lei 8.072/90. O rol aqui é taxativo, ou seja, só será crime hediondo se estiver previsto neste artigo 1º. Não importa o quanto grave o crime for, só será hediondo se estiver previsto neste artigo. E aqui está ele. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o nosso querido Código Penal, consumados ou tentados. E aí nós temos inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 7º-A, 7º-B e parágrafo único. Tá? Lembrem-se, este rol é taxativo. Se não estiver previsto neste rol, não será considerado crime hediondo. Mas lembrem-se que nós temos aqueles crimes que são equiparados a hediondos, que é o famoso TTT, tráfico, tortura e terrorismo. E aí, permitam-me me dar só uma informação extra, tá? De enxerido aqui, com relação ao primeiro Tzinho, ao crime de tráfico. Na verdade, eu vou dar duas informações. Primeira informação. Se nós falarmos... Primeira informação. Se nós falarmos em tráfico de drogas privilegiado, este delito é hediondo? A resposta é sim. E se nós falarmos em associação para o tráfico, este delito é hediondo? A resposta, de igual forma, aliás, de forma diversa, é não. Ok? Tráfico privilegiado é crime hediondo. A associação para o tráfico não é crime hediondo, tá? É apenas uma informação extra para a questão que nós vamos resolver agora. Não exige essa informação, mas eu sempre gosto de pecar por excesso, apesar de, com o tempo que eu tenho disponível, não tenho como fazer explanações teóricas da maneira que eu queria, porque trata-se, como os senhores sabem, de um aulão de véspera. E aí, a nossa última questão da aula de hoje, questão de 2013, CNJ Analista Judiciária. Questão aí, saída do forno. Vejam, recentemente ocorreu a inclusão do crime de corrupção ativa no rol dos delitos hediondos, fato que, entre outros efeitos, tornou esse crime inafiançável e determinou que o início do cumprimento da pena ocorra em regime fechado. Pessoal, lembrem-se, essa redação aqui está atualizada, tá? Está atualizada pelo menos até hoje de tarde, quando eu fiz este material. Vejam, aqui não se encontra o crime de corrupção ativa. Então, esse recentemente aqui, eu desconfio que o examinador ele pensou, bom, eu quero pegar aquele candidato que não estudou nada
e na véspera da prova, em vez de ler o artigo 1º, através de uma legislação atualizada, estava assistindo o UFC, estava assistindo a luta de Anderson Silva, e aí ele vai ler esta questão e vai pensar, caramba, recentemente a CESP está querendo me pegar, a CESP está querendo utilizar a mais nova inovação legislativa que eu, por estar assistindo o UFC, não estou sabendo. Então essa questão está correta, mas gente, não vamos viajar não, tá? Essa questão está errada, porque não ocorreu a inclusão do crime de corrupção ativa no rol dos delitos hediondos. Delitos hediondos são tão somente esses previstos no artigo 1º e os equiparados a hediondos, que é o TTT, tráfico de drogas, com essas duas observações aqui que eu trouxe de enxerido para vocês, tá? Tortura e terrorismo, ok? Então, dito isto, boa prova para os senhores. Fiquem à vontade para me escrever, seja para elogiar, criticar ou tirar dúvidas. Desde que eu saiba, responderei e sem demora. Portanto, a câmera aqui em mim, eu me despeço. Desejo para todos vocês uma excelente prova. Não vou desejar sorte, porque sorte é para quem não estuda. E eu tenho certeza que os senhores estão preparados e vão fazer a melhor prova que puderem neste domingo, tá? Boa prova. Lembrem-se de todas as informações aqui dadas por mim, tá? Eu tentei fazer o máximo com o tempo que eu tinha disponível e muito sucesso. Repito, podem me escrever, o meu e-mail já foi dado aí na tela para vocês. Podem me escrever, fiquem à vontade. Eu prometo, na medida do possível, levar pelo menos, no máximo, 24 a 48 horas para responder a dúvida de vocês. Tá? Claro que também vai depender da quantidade, mas enfim, é só uma estimativa para reafirmar o meu compromisso com cada um de vocês cadastrados no site do Até Passar. E os não cadastrados também, pois eu sei que esse aulão ele será disponibilizado ao público, será aberto ao público, será gratuito. Então, mais uma vez, boa prova e foi um prazer estar com os senhores neste aulão, tá? Obrigado e até a próxima.